Em nome de Buda, pare de meditar agora. Ai, ai, ai. Hello, iluminadas e iluminadas, um vídeo bastante constrangedor, mas a verdade é que no budismo tibetano não se pratica meditação. Calma, não me xinguem. Não se pratica meditação no contexto que, no budismo tibetano roots, se a gente pensar no sistema escolástico, né, da carreira de Geshe, não tem um dia, nem na primeira série, nem no PhD, um dia que fala, agora vamos sentar e meditar, e aí a gente inspira e expira. Não existe esse dia, né, porque a meditação Shine, ou a meditação Samatha, ou Shamatha, não é uma prática tão enfatizada no budismo tibetano, pelo menos não a maneira assim mais mindfulness e da maneira como ela é praticada no budismo Theravada. Ai, 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 mas a frase exata que eu falei foi no budismo tibetano não se pratica meditação, alguma coisa assim. Vamos analisar. Não se pratica meditação nesse sentido de, oi, cheguei, agora a gente cruza as pernas e fecha, e inspira, expira, e se relaxa, é uma luz entrando, uma luz saindo, é um bosque agradável. Não tem essa meditação nesse sentido clássico que a gente, né, essa ideia ocidental de meditação. É um exercício de respiração, existem exercícios de respiração, existem vários tipos de meditação, mas a prática de Shamatha, ela é mais clássica lá no budismo Theravada, né, das escolas da Tailândia, e acredito que também no Chan, né, no Zen, tem essa coisa de senta e medita. No budismo tibetano a gente senta, mas a gente senta e faz o quê? A gente toca sino, toca o damaru, né, o batuquinho, então é plim, 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 e aí tem pratos gigantescos, e pega e baixa o tambor, pum, 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 pum. E o fato é que se a gente observar a vida religiosa de um praticante na modalidade Vajrayana do budismo tibetano, a gente vai ver que tem muito mais batuque, barulho, cantoria e mantras, enfim, do que esses momentos de introspecção e silêncio. Quando a gente fala a prática, mais do que no Zen ou no budismo, né, Theravada, a gente sentar numa postura específica, seja com a perna cruzada, seja com a perninha dobrada para trás, assim, sentado mais no joelho. Mais do que isso, a prática, quando a gente fala prática, são duas coisas. Prática é a nossa conduta, né? Então a nossa meditação, a meditação budista é a conduta do dia a dia. Em segundo lugar, prática é a sadhana. O que é sadhana? Sadhana é a liturgia, é a reza de um Buda, de um guru específico. Ou seja, eu vou fazer minha prática, vou fazer minha reza, vou fazer minha meditação, o que é? Você tem um protocolo de como lidar para com os seus Budas, com os seus gurus, com os seus Budas, com aquele sagrado que você, abre aspas, cultiva. Eu sou devoto do Buda da medicina, do Buda Tara, que é um Buda feminino, de Buda Avalokitesvara, o Buda da compaixão. Então, o que vai ser ali a meditação vajrayana? Você vai fazer uma purificação, tem mantras para purificação do local, você coloca uma série de oferendas no altar, de água, incenso, perfume, flores, enfim. Essas oferendas têm mantras especiais para serem consagradas, e aí você gera aquele espaço, né, que não seja mais a sua sala, você coloca ali meio que um círculo, né, no sentido de uma cerca vajra, um ovo de luz, enfim, você sela meio que energeticamente aquele espaço. Em algum momento você invoca a presença daqueles Budas, daqueles gurus que você visualiza à frente, às vezes você bota uma fotinha, um desenho, ou você se coloca diante da estátua, e aí você vai fazer uma prática devocional vendo aquela figura como a síntese do seu guru, de Buda, Dharma e Sangha, ou seja, a síntese condensada de todo o objeto de refúgio. E aí você pega o seu mala e vai fazer um acúmulo do mantra para quê? Para fazer a aproximação através do mantra. Né? Mantra é o quê? Proteção da mente. Proteção da mente quando? Na meditação. Que meditação? A da nossa conduta e a do nosso approach para com o nosso objeto iluminado. Então, mantra é proteção da mente. Repete os mantras e você vai se aproximando daquele arquétipo, daquela deidade, tem visualizações para a saúde, para a cura dos elementos, enfim, para várias coisas. Em algum momento você vai absorver aquilo, aí depende, de cada um tem a sua, né? Ou vai embora, ou dissolve em você, enfim. Mas isso é a meditação vajrayana. A meditação vajrayana trabalha com visualização, com mantras, com cores. Tem uma parte musical, dos cantos, das melodias, dos instrumentos musicais, que também são objetos ritualísticos, então eles têm ali funções musicais, mas também simbólicas. E o budismo tibetano, na prática, é mais isso, é mais essa parte da interação para com o seu objeto sagrado do que necessariamente só se colocar e tentar desenvolver a concentração em um só objeto. Na hora que a gente for fazer o treino da concentração, o treino da concentração também é numa dessas figuras místicas, seja o nosso guru, seja a Tara, o Avalokitesvara, enfim. E eu comecei o vídeo falando em nome de Buda, pare de meditar agora.
Quando que a gente para de meditar? Né? Tá na sessão, seja fazendo sua meditação, né, na respiração, seja com uma visualização, seja com a repetição de mantra, como que a gente encerra a sessão? Tem uma instrução oral de mestre Jetson Kappa que ele diz que você tem que encerrar a sua sessão obrigatoriamente enquanto ela ainda está agradável e confortável, ou seja, ele aconselha que a gente não fique assim, eu vou ficar 2 horas, vou ficar 1 hora, vou ficar meia hora e colocar assim grandes objetivos, porque ele diz que dali algum tempo, se a gente se forçar a ficar sentado, vai ter uma hora que só de olhar para a almofada a gente vai desenvolver assim uma aversão, uma vontade de vomitar. Então, para não criar uma aversão à prática, o que é melhor? Começar sempre com intervalos muito curtos, enquanto tá ali, nossa, tô super com clareza na mente, então vou encerrar. Ao invés de você esperar assim o cansaço e o torpor aumentarem, enfim. E começando bem devagarzinho e aumentando progressivamente é uma dica de sucesso, porque às vezes começar com muito esforço e já dá um tiro assim muito forte e queimando todo o combustível na largada, a gente não vai ter força para continuar e correr a maratona da iluminação. Quando nós falamos do ponto de vista tanto do budismo tibetano clássico quanto da neurociência, meditação, essa meditação assim mais de deixa o olho semicerrado e se concentra, enfim, é importante. No budismo tibetano ela vem nos ensinamentos do caminho graduado, no Lamrim, no Tenrim, né, no Lamdra, ela vem também na prática das deidades, mas não é assim uma prática de contato muito imediato, a mais enfatizada, ou uma coisa necessariamente diária. E uma das razões é que nem todo mundo tem a cabeça e a constituição, inclusive psicofísica, assim, para meditar. Em algumas pessoas ou em certas ocasiões, né, a meditação pode agravar o que a gente chama de distúrbios do elemento vento, né? Deixar aqui escrito, se alguém tiver interesse, joga no Google. Mas a meditação, ao mesmo tempo que ela meio que sutiliza a mente, ela pode facilitar o trânsito dos ventos internos e isso pode causar um pouco de ansiedade, desconforto, uma coisa assim mais acelerada, enfim. Tanto o budismo tibetano quanto a neurociência afirmam que para algumas pessoas ou durante algumas situações, essa prática de tentar forçar a concentração pode criar desequilíbrios e agravar cenários energéticos e também cenários psicológicos e psiquiátricos. Por isso, atenção. E por isso também que a gente trabalha mais com os mantras, com as deidades, com as cores e com essa coisa mais alegre. Então, quando as pessoas vêm e falam, eu quero meditar, eu quero aprender a meditar, por que você quer aprender a meditar? Assim, o que você espera, né? Que diferença que você... Existe todo esse mercado, né? Mac Mindfulness, que você vai se tornar uma pessoa mais produtiva para o capitalismo, ou que você vai ser mais controlado, enfim. Quem tem interesse de vender cursos e formações e apostilas e livros, necessita inflar os benefícios e esconder possíveis complicações advindas daquele ensinamento. A minha sugestão é, ao invés de eu quero aprender a meditar, eu quero aprender a olhar para dentro de mim, analisar e encontrar as melhores motivações. Se a gente tiver motivações corretas, a gente vai ter muito mais chance de desenvolver no caminho do budismo tibetano do que ter interesse por uma técnica ou por outra, ou por ensinamentos avulsos. Com a aspiração de uma motivação alinhada com o Mahayana, desenvolvimento da compaixão, do altruísmo, da responsabilidade universal por todos os seres e da compreensão de nós mesmos, do mundo, dos outros, a gente tem muito mais chance de trilhar e de seguir com sucesso na nossa caminhada, na nossa jornada da iluminação. A meditação mindfulness, o shamatha, tudo isso existe sim no budismo tibetano, só não é assim enfatizado, não é o nosso arroz com feijão, não é a nossa prática diária. Isso serve para todas as escolas do budismo, tá? Nenhuma Sakya, Kagyu, Gelugpa, nenhuma delas. Muito obrigado, se inscrevam, curtam e compartilhem. E você quer meditar? Vamos meditar, vamos abrir o nosso coração, vamos analisar o que tem ali dentro, vamos abandonar as ações negativas, porque a meditação budista na modalidade Vajrayana é isso. A prática, né? Meditação e prática são sinônimos, e sadhana é sinônimo, mas na verdade a prática é como que a gente integra ali o ensinamento na nossa vida. É isso. Tchau, tchau.